E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para poder tirar uma dúvida muito constante dos estagiários e dos profissionais que atuam aí no raio-x. Vou realizar uma radiografia de tal estrutura. Como é que eu devo posicionar o chassi? Na longitudinal ou na transversal? Vertical ou horizontal? Pois bem, essa pergunta eu vou responder para vocês neste vídeo. Mas antes de começar, eu já quero pedir para vocês deixarem um like e se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Nos siga também nas redes sociais, @radiologando e @igogiroprof, para que você possa também acompanhar todas as postagens que são realizadas lá. E se você aí quer estudar um pouco mais sobre SUS ou está começando agora a aprender SUS, segue o @gabaritandosUS, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, é muito comum na hora que a gente for realizar um exame, bater aquele pequeno desespero e saber, e agora? Como é que eu devo posicionar o meu chassi? Bom, inicialmente, na teoria, no básico, nós temos aí duas orientações, que é a longitudinal ou vertical e também a transversal ou a horizontal, com relação aos sentidos que é utilizado pelo chassi. E na verdade, quando a gente vai realizar esse procedimento, é muito simples. Basta a gente se orientar, na maioria das vezes, o sentido da estrutura. Por exemplo, se eu vou radiografar o meu braço, eu não vou colocar o chassi na transversal, eu vou colocar o chassi na longitudinal. Por quê? A minha estrutura está na longitudinal. Se eu for realizar uma radiografia da minha pelve, eu não vou colocar o chassi na longitudinal, eu vou colocar o chassi na transversal. Ou seja, para você definir bem em qual sentido você vai utilizar o chassi, basta simplesmente você pensar em qual sentido está a estrutura. E geralmente, para isto, você vai precisar conhecer um pouco sobre a posição anatômica, que por sua vez é uma posição onde a gente sempre deve observar os exames radiográficos. Vale ressaltar aí que existe uma pequena exceção quanto ao sentido do chassi a ser utilizado. Falei para vocês sobre a vertical e a horizontal, mas temos também aí com relação ao uso no seu eixo diagonal, para que possamos pegar uma extensão maior desse chassi, que é geralmente no 35×43. Como assim, professor? Como é que eu vou colocar o chassi na diagonal dentro do book? Aí é que tá. Quando você for realizar o exame radiográfico com o chassi na diagonal, este, por sua vez, vai ser realizado fora de book. E quais são os casos que a gente vai realizar este procedimento? Geralmente é o raio-x da coxa, ou seja, o fêmur, que é aí considerado o maior osso do corpo humano. E como teoria, para qualquer exame radiológico, nós devemos incluir a articulação proximal e a articulação distal de qualquer exame radiográfico. Sendo assim, para a coxa, para o fêmur, a articulação proximal é a articulação do quadril, onde a gente tem ali a região entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. E a articulação distal é a articulação femorotibial, que é basicamente a ligação entre o fêmur e a tíbia, dando aproximadamente ali na região do joelho. Então, basicamente, a gente tem aí mais um sentido do chassi a ser utilizado, que também pode ser aplicado na radiografia de perna, quando, por sua vez, o paciente tiver uma extensão maior desta estrutura. Bom, o mais importante, independente se você for colocar o chassi na longitudinal ou na transversal, é você incluir devidamente toda a estrutura a ser radiografada. Assim, você não vai cortar o exame, você vai realizar um bom posicionamento e não vai precisar repetir o procedimento. Lembrando também de fazer a marcação correta quanto ao marcador radiográfico. E lembre-se, sempre do lado direito da estrutura. Se você quiser saber um pouco mais sobre a posição anatômica ou de como utilizar o marcador radiográfico, eu vou deixar aqui no link da descrição os vídeos que nós temos postado aqui no canal. Assim, você vai poder aprender tudo de maneira completa, rápida, prática e totalmente objetiva. E quase eu ia esquecendo. Além de você determinar exatamente o sentido do chassi, você também pode determinar o tamanho do chassi de acordo com o tamanho da estrutura. Por exemplo, se eu for radiografar o punho, eu não preciso de um chassi tão grande. Um 18×24 já é o suficiente. Se eu vou realizar um joelho, eu não preciso utilizar um chassi 30×40 ou 35×35. Um 18×24 na longitudinal ou um 24×30 na transversal
pegando de forma bilateral, que também temos aqui no canal a diferença de exames unilateral e bilateral, você poderá definir exatamente não só o sentido do chassi, mas também o seu tamanho. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like no vídeo, poxa, você está perdendo tempo. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. E o mais importante, ativem o sininho com todas as notificações. Assim, todo vídeo que sair aqui toda semana, você vai ser o primeiro a assistir e poder aqui aprender um pouco mais. Então, nos siga também nas redes sociais, o @radiologando e o @igorjulioprof, onde você também poderá acompanhar as postagens. E também nos siga lá no Gabaritando SUS, para que você possa aprender um pouco mais sobre o Sistema Único de Saúde. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!